Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, ainda nessa modalidade online, a qual eu acho que nós vamos permanecer por um bom tempo, mesmo voltando os cultos presenciais. A gente vai permanecer com as aulas online, porque ela pode chegar a muito mais pessoas. E você que é abençoado com essas aulas, pode inclusive compartilhá-las com seus amigos, com os parentes, com as pessoas que você quer que a palavra chegue ao coração dessas pessoas. Então, você pode ser aquele que contribua conosco para espalhar a palavra de Deus. Se você chegou agora aqui, ainda não é inscrito nos nossos canais, tanto da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, quanto da Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos, se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe nas redes sociais, a gente está sempre ali postando alguma bênção para a sua vida. E essa série de estudos que nós estamos fazendo agora, que tem a ver com os conflitos da vida, esse é o tema geral da nossa série de estudos, está sendo feita em parceria justamente com a Igreja de São Carlos. Então eu e a reverenda Gisele Melouco estamos revezando nesses estudos. Para quem não sabe, a Igreja de São Carlos ela é uma congregação da nossa Igreja de Araraquara e nós estamos trabalhando em conjunto por esse tempo e assim trazendo dois pastores para abençoar a sua vida. E é bom dois pastores dentro da mesma temática, porque aí cada um vai colocando o seu ponto de vista, né? Vai colocando a partir das suas experiências aquilo que pode ser bênção para a sua vida. Não fica a visão de uma pessoa somente, né? Fica a visão de duas pessoas e é bom que é um homem e uma mulher, então cada um dentro da sua realidade falando, pode ser que realmente a gente nessa parceria consiga alcançar o seu coração, fazer com que você consiga também ser identificado através dessas experiências. Então, é um momento muito precioso, espero que seja bênção para a sua vida. E na lição anterior, a reverenda Gisele ela fez uma grande introdução sobre como é que surgem os conflitos da vida, como é que eles se instalam, e aí ela citou, né, aquela questão lá do Antigo Testamento. Então, com o pecado que entrou no mundo, trouxe toda a maldição e trouxe toda sorte de maldade e conflitos para as nossas vidas. Então, foi uma bela introdução. Se você não assistiu a aula anterior, recomendo assistir, porque lá você vai entender muita coisa do porquê surgem os conflitos. E hoje a gente já vai entrar diretamente nesses conflitos. Então, a partir de hoje, nós vamos tratar subtemas, né? E o tema de hoje tem a ver sobre como superar a ansiedade e o medo. A ansiedade, essa que está sendo, segundo muitos especialistas, psicólogos, está sendo o mal do século. Quem é que dentro da nossa sociedade que vive hoje não tem um pouquinho de ansiedade? Principalmente nesses últimos 2 anos, por conta da pandemia. A pandemia trouxe, além de crises na saúde, também trouxe crises econômicas e as pessoas não sabem como vai ter que lidar com essas questões. A gente está com um futuro muito incerto. Incertezas trazem ansiedades e medos. Então nós vamos falar sobre esse tema especificamente de ansiedade e medo e como superá-las à luz das Sagradas Escrituras. Eu convido você a ler comigo um texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E a partir desse texto, juntamente com outros textos, nós vamos ver como se lidar com a ansiedade e o medo. E aqui essa história é muito interessante, uma história que remete ao passado de Israel no reinado de Josafá. Então acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Josafá ele era rei em Judá, né? Então vieram contra ele para fazer guerra. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon, Tamar, que é em Gadi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expuseste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, essa passagem aqui traz para nós um momento de ansiedade, um momento de medo, a partir não só do rei, mas todo o povo estava nesse sentimento de ansiedade e medo. O que estava acontecendo, só para a gente se contextualizar, é que Judá estava em guerra, outros povos estavam querendo invadir Judá, esses povos eram Moabe, Amon e outros aliados deles estavam querendo invadir Judá. E eles conseguiram juntar um grande exército contra Judá. Tão grande que o próprio exército de Judá achava que não daria conta. E olha que o de Judá também tinha muitas pessoas, mas eles achavam que não dariam conta. Então, diante desse futuro invasor, que já está quase às portas, eles sentem medo e ansiedade. Eles identificam o problema, que é a invasão, sentem medo e ansiedade. E aí a solução que Josafá teve foi confiar no Senhor e orar ao Senhor. E é interessante que nessa oração ele lembra o Senhor de que, olha, essa terra aqui que nós moramos é uma terra que foi tu que nos destes. Desde que a gente saiu do Egito, tu tem prometido essa terra. Desde Abraão, não é? Prometiu e deu ao teu povo essa terra. Inclusive, enquanto passávamos do Egito até aqui, pelas regiões que passávamos, tu não permitiste que a gente destruísse certos povos como Amon e como Moabe. Mas agora eles estão sendo ingratos. Agora, aquele fato de você ter poupado eles no passado, eles estão devolvendo agora com essa invasão. E nós estamos com medo e assustados. E aí ele pede que o Senhor Todo-Poderoso olhe para eles e os ajude. Eles pedem socorro. E é interessante que o Josafá, ele assume a posição de um líder e como líder, ele começa essa oração, pede para que toda a nação também ore e jejue, mas ele se coloca em pé e ora para dar o exemplo, mas ele chama outras pessoas, né? Então isso é importante, nós vamos ver porque a importância de chamar outras pessoas para nos ajudar nas nossas ansiedades e medos. E então eles fazem essa oração. Mais tarde o Senhor acaba dando a vitórias a eles, porque esse era o projeto de Deus para a vida deles, né? De Deus ser glorificado na vida deles. E aí nós temos isso como base para a nossa reflexão sobre o medo e a ansiedade. E antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai amado e querido, eu te agradeço a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar abrindo a Bíblia
e podendo ler com meus irmãos e meditar nelas. E principalmente para tratar assuntos pessoais, assuntos que nos acometem. Aqui nós não vamos falar de teologias ou doutrinas abstratas, mas assuntos, ó Deus, que cada um experimenta, que cada um, Senhor, sente das dores e sofrimentos que passam na vida. Ou seja, dos conflitos da vida, como é o tema dessa série de estudos. E nós pedimos que esses textos sagrados, ó Pai, que essa tua revelação maravilhosa seja para nós remédio, seja para nós bálsamo, e a gente comece a experimentar a cura através daquilo que tu nos ensina nas tuas sagradas escrituras. E o próprio Espírito Santo nos ajude a compreender essas sagradas escrituras e elas de fato venham a abençoar nossas vidas, nos edificando e também trazendo para nós saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na Bíblia, a palavra ansiedade ela é usada de duas maneiras. A primeira ela é como uma preocupação salutar. O que é uma preocupação salutar? Porque existem algumas preocupações, alguns medos, algumas ansiedades que elas são de ordem somente mental. Elas não têm uma concretude, elas realmente não estão aí, não existem e não nos ameaça realmente. Então, tem medos que a gente cria. Então, uma preocupação salutar é aquela preocupação real, que realmente é uma ameaça, que realmente nos afeta. Segunda maneira que a Bíblia usa a palavra ansiedade é como um estado mental de aflição e angústia, geralmente por alguma coisa que traz essa aflição, que traz essa angústia. Então, são dessas duas formas que a Bíblia trabalha a questão da ansiedade. E aí nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que a gente precisa descobrir quais são as causas, né? Aliás, a gente precisa identificar qual é o problema, né? Para que a gente possa resolver o problema, precisa identificar primeiro. Então, nós vamos ver agora as causas da ansiedade. E quais são elas? Existem várias, mas a gente vai colocar aqui as principais. A primeira causa da ansiedade seriam ameaças externas, né? Rollo May, que era um psicólogo existencial, muito conhecido no meio cristão, por ele estar sempre dando palestra para pastores, sacerdotes em geral, ele diz o seguinte, ele conclui que a ansiedade é sempre desencadeada por uma ameaça a alguma coisa que o indivíduo considera importante. Então você tem a sua vida, tem as coisas que você considera importantes na sua vida, e aí quando algo ameaça isso que você considera importante, isso é uma das causas da ansiedade. Às vezes a ansiedade surge porque a vida está ameaçada. É isso que o Rollo May diz. Mas, frequentemente, sentimos-nos ameaçados e, consequentemente, ansiosos por causa de um perigo, perda de autoestima, insegurança financeira, separação de outras pessoas, quando a gente se separa de alguma pessoa, crise em nosso sistema de valores ou pelo impacto de influências inconscientes. Então, essas são as principais causas da ansiedade vindo por ameaças. Segunda causa da ansiedade pode ser conflitos. Os conflitos são outra causa de ansiedade quando dois ou mais fatores exercem pressão sobre uma pessoa, desenvolvendo-se uma sensação de incerteza e medo, que geralmente leva à ansiedade. Então, quando existe algum conflito que você está envolvido e você não sabe como resolver esses conflitos, ou é difícil resolver esses conflitos, quando você tem receios de entrar nesses conflitos, participar deles, isso gera uma ansiedade. Terceira causa de ansiedade é o próprio medo. Muitos trabalham a ideia de que ansiedade e medo são sinônimos, mas existe um medo específico que ele em si não é ansiedade, mas gera ansiedade. E Henry escreveu que o homem do século XX vive com medo. Os assuntos que ocupam as páginas dos jornais nos assustam, ainda mais esses jornais sensacionalistas que a gente vê, onde eles só trazem violência e situações
que causam medo. E ainda por cima, cada um de nós tende a se concentrar em sua própria lista de temores. Cada um de nós temos, né, uma lista de temores, ou seja, a gente tem aquelas coisas que realmente nos amedrontam. E, e aí, de vez em quando, a gente lidar com essas coisas realmente, com esses temores, né, o Jó lhe diz, né, aquilo que mais temia me sobreveio. Então, de vez em quando, sobrevém sobre nós aquilo que a gente teme, e isso gera muita ansiedade. As pessoas têm medo do fracasso, têm medo do futuro. Por exemplo, agora a gente tem um futuro incerto. A pandemia está aí, a gente não sabe quando vai acabar. Tem a situação econômica do país que não está muito boa, muitas pessoas quebraram, outras perderam emprego. E tem essa questão agora da política, né? É um ano de eleição, muitas incertezas estão aí. A gente sabe que a questão política é um fator importante para a condução de uma nação, então nas incertezas a gente fica também, né, com medo e muita ansiosa. Tem outras formas de medo que as pessoas têm e levam à ansiedade, que é de guerras. Né? Por exemplo, a gente brasileiro, a gente não vive tanto essa realidade, mas agora quem mora na Ucrânia, naquela região ali dos Bálticos, no norte da Europa, está vivendo esse momento de ansiedade, medo, por conta da ameaça de guerra que possa haver lá agora esses dias, né? Também as pessoas têm medo de rejeição, medo de intimidade, pois ela não sabe às vezes lidar com a intimidade. Tem pessoas que têm medo até do sucesso, porque ela não sabe como ela vai reagir ao sucesso. O sucesso mexe com a cabeça das pessoas, a gente sabe disso. Existem muitas pessoas famosas que acabam não sabendo lidar com sucesso, aí passam a usar drogas para tentar se acalmar, né? Outras têm medo de assumir responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa, nos relacionamentos. Esse medo de assumir responsabilidade também leva à ansiedade. E tem outras pessoas que têm medo de uma vida sem sentido, aquilo que é denominado de ansiedade existencial. Quando a pessoa ela não encontra um sentido para a sua vida, ela tende a ficar ansiosa, né? E aí, outras pessoas têm medo de doenças, que é normal, medo da morte, que também é um medo real e natural, medo da solidão, e outros têm medo de mudanças, né? As pessoas gostam que as coisas sejam sempre estáveis, seguras, e as mudanças geram instabilidade e insegurança. Então, esses medos geram ansiedade, que é uma terceira causa de ansiedade. Outra causa de ansiedade são as necessidades não satisfeitas. Ou seja, a gente tem necessidades e nem sempre a gente consegue satisfazer essas necessidades, né? E quais são as necessidades básicas do ser humano? Cada um de nós tem a sua própria resposta. Mas um autor chamado Maslow, né, ele aponta 6 necessidades fundamentais do ser humano. A primeira necessidade é de sobrevivência, que é a ideia de necessidade de continuar existindo, sobreviver diante das ameaças e perigos que a vida nos coloca, né? A segunda necessidade, que nem todo mundo consegue satisfazer, de segurança, que é essa segurança tanto física, mas também econômica, emocional. E aí, então, quando a gente não atende a essa necessidade de segurança, isso nos gera medo e ansiedade. Outra necessidade básica do ser humano é o sexo, é a necessidade de intimidade, a necessidade de viver um relacionamento, de amar e ser amado, né? Tem a necessidade do significado, que tem a ver com aquilo sobre que a gente acabou de falar, sobre um sentido para a vida, né? Que é uma necessidade de ter valor e fazer diferença no mundo, né? Outra necessidade básica do ser humano é a autorrealização, que é a necessidade de atingir objetivos que tragam um senso de realização, né? A gente sonha em ser um bom profissional, ou ser um bom pai, ser uma boa mãe, e isso são coisas normais da vida, essa autorrealização. E existe a necessidade de individualidade, que é a necessidade de perceber a própria identidade, de se conhecer, saber quem é, e quando a gente sabe quem nós somos, a gente sabe lidar melhor conosco mesmo, né? Esse tempo de pandemia foi um tempo em que muitas pessoas, por não se conhecerem muito, e ao ficar isoladas em casa, principalmente no primeiro ano da pandemia, né? Acabaram não sabendo lidar consigo mesmas. Elas ficavam angustiadas, aflitas,
excessivamente ansiosas, a ponto de que aqueles que eram casados, nesse conflito que tinha por conta de não saber lidar com aquela vida ali, presa em casa praticamente, acabavam ficando ásperos, violentos. Houve muita violência doméstica no tempo da pandemia, no primeiro ano principalmente. Teve muitas pessoas que adoeceram e essa doença foi psicossomática, foi gerada pelos conflitos internos. Tudo porque a pessoa não se conhece e, ao não se conhecer, não sabe lidar consigo mesma, olhar para dentro de si e resolver os seus próprios problemas internos, né? Então, essas são causas e necessidades. E aí eu coloquei essas 4 bases aqui, né, que são as causas da ansiedade, mas agora vamos ver os efeitos da ansiedade. E uma coisa que a gente precisa esclarecer é que a ansiedade, né, ela nem sempre é algo ruim. Quando não existe ansiedade, a vida pode se tornar maçante, monótona, improdutiva e sem desafios para a vida, né? Uma dose moderada, e aí ressalto isso, né? Uma dose moderada de ansiedade, que não é nem muita e nem pouca, motiva as pessoas a dar sabor à vida, porque faz com que aquilo que nós estamos gerando ansiedade em nós faz com que a gente tente se mobilizar. E aí a gente busca soluções, vai lutar, vai resolver, vai fazer alguma coisa. E pode, às vezes, até trazer satisfação depois que resolve o problema, né? Tem um autor que eu gosto muito, e às vezes eu cito ele, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele trabalha uma tese de que é chamada de noodinâmica, né? Onde ele trabalha a tese de que o ser humano ele não pode viver na homeostase, que é aquele equilíbrio constante, um equilíbrio quase parado, né? Vamos pensar, por exemplo, num rio, né? Um rio de águas paradas. Se a água fica muito tempo parada ali, ela apodrece, ela se estraga, não fica potável essa água. Os rios precisam de movimento, precisam de agitação. A água precisa ser mexida e correr, para que assim ela esteja sempre viva, né? Sempre oxigenada, e assim seja útil até para beber. A nossa vida também, ela não pode ser estagnada, que é dentro dos termos da medicina, né? É chamada de homeostase, né? Ele diz que a nossa vida precisa de um pouco de tensão. Essa tensão é que faz com que a gente descubra que a gente vive, que não está vegetando e que a vida está acontecendo. E ao essa vida acontecer, mesmo com as suas coisas que geram ansiedade, a gente se mobiliza. Aí ele fala de que a gente, dentro desses processos, a gente tem 3 opções que chamam de valores atitudinais, valores vivenciais e valores de experiência. Dentro de cada valor desse, a gente busca uma solução para aquilo que está sendo causa de ansiedade. E aí, como é que a gente faz isso? Por exemplo, os valores atitudinais são aqueles valores voltados para a questão espiritual. Tem os vivenciais, que é dos relacionamentos. Tem aqueles relacionados ao trabalho, que é para alguma coisa para a gente fazer na vida, né? A gente encontrar uma razão em algo nas nossas vidas. Então, o Viktor Frankl, que é um excelente psicólogo, muito respeitado, pai daquilo que é chamado de logoterapia, então ele fala sobre isso, de que a nossa vida cabe sim um pouquinho de ansiedade. Essa ansiedade gera tensão e a tensão nos leva a agir. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando a ansiedade é intensa, né, prolongada e incontrolável, as pessoas começam a apresentar reações debilitantes de ordem física, psicológica, defensiva e espiritual. Então a gente tem que ter ciência disso. Quando é que a ansiedade está dentro de um nível controlado e essa ansiedade, o quanto ela nos impulsiona para fazer alguma coisa, nos tirar da inércia. Ou quando essa ansiedade é intensa, prolongada e incontrolável, aí nós temos que
tomar cuidado, porque elas geram efeitos danosos para nossas vidas. O primeiro efeito são as reações físicas. É do conhecimento de todos que a ansiedade pode produzir úlceras, dor de cabeça, irritação na pele, dores nas costas e vários outros problemas físicos. Quase todo mundo já teve um desconforto no estômago. Sabe aquele negocinho de borboletas no estômago? Pois é, né? É esse desconforto gerado por causa da ansiedade. E aí, algumas pessoas podem ter falta de ar quando estão extremamente ansiosas, outras podem ter distúrbio do sono, fadiga intensa, perda de apetite e desejo frequente de urinar ou comer em demasia, né, durante esses períodos de ansiedade. Outro efeito da ansiedade são as reações psicológicas, principalmente. Todas as pessoas que já fizeram um concurso público ou se candidataram a um emprego difícil sabem muito bem o quanto a ansiedade pode afetar o nosso funcionamento psicológico. A ansiedade pode reduzir a produtividade, de modo que não conseguimos fazer muita coisa, dificultar as relações interpessoais, a gente fica às vezes ríspido com as pessoas, afeta o nosso humor, não é? E então a gente também pode ser bloqueado na criatividade, na nossa originalidade, pode embotar a personalidade e interferir com as capacidades de raciocínio e memorização. Quantas vezes não dá um branco, né, na pessoa que está muito ansiosa, né? Nos casos extremos, né, da ansiedade que gera reações psicológicas, a ansiedade imobiliza o indivíduo de tal maneira que ele se torna incapaz de agir independentemente como qualquer adulto, né? Ou seja, ele fica, sabe aquele tipo de medo ou ansiedade paralisante? Algumas pessoas podem chegar a esse ponto de paralisar de tanta ansiedade, ela não saber o que fazer realmente e ali afeta todo o seu ser. Outro efeito da ansiedade são as reações defensivas. Quando a ansiedade aumenta, a maioria das pessoas recorre inconscientemente, claro, a comportamentos e pensamentos que reduzem o sofrimento da ansiedade e ajudam a lidar com ela. Só que nem sempre isso é muito positivo. Por exemplo, elas incluem ignorar as sensações de ansiedade, né, fingindo que a situação que gera ansiedade não existe. Aí ela se convence de que não há nada para se preocupar, né? Essas pessoas procuram dar uma explicação racional para sintomas ou jogar a culpa dos problemas em outra pessoa. Essa ideia de negar o problema, isso é ruim, porque a pessoa não resolve, tenta empurrar com a barriga para frente e vai só acumulando mais sentimentos ruins. Daqui a pouco é como uma panela de pressão, daqui a pouco não aguenta e estoura. E quando estoura, a coisa realmente fica muito feia, a ponto de a pessoa adoecer totalmente mesmo, né? Às vezes as pessoas buscam escape no álcool também, né? Essas pessoas que têm reações defensivas, como efeitos da ansiedade, ela tenta resolver, na verdade ela não resolve, né? Porque como ela está nessas reações defensivas, ela está buscando sempre escape. Quando não joga a culpa em alguém ou nega, né, a causa da ansiedade, aí ela vai tentar maquiar aquilo que ela está sentindo. Aí usa álcool, drogas, se fecha, né, em outros tipos de doenças mentais e assim por diante. Então, essa reação defensiva ela não é positiva. Negar o problema e não lidar com o problema não ajuda, né? E aí nós temos que, em vez de buscar mecanismos de defesa, a gente tem que buscar mecanismo de resolução do problema, né? Mas ainda existe também reações espirituais aos efeitos da ansiedade. A ansiedade pode nos levar a buscar o auxílio divino, que poderia ser ignorado se tudo estivesse correndo bem, né? Que é o caso, por exemplo, lá do Josafá. O Josafá, se tudo tivesse acontecendo de forma maravilhosa em Judá, se não tivesse problema de invasão, ameaça de invasão nenhuma, se tivesse prosperidade e paz, nem ele oraria a Deus, nem ele convocaria a nação para jejuar e orar.
Então, existem muitos indícios de muitas pessoas que se voltam para Deus nesses momentos de ansiedade, nesses momentos de medo. Então, a ansiedade gera um efeito também de reações espirituais, que nesse ponto pode ser benéfico, pode ser bom, porque aí a pessoa ela entende a sua limitação e ao entender a sua limitação, ela entende que precisa buscar ajuda e ajuda divina. Nesse ponto é positivo. E agora vamos ver alguns passos de como superar a ansiedade. A gente viu lá as causas e vimos os efeitos agora. Mas como superar a ansiedade e medo, que é o tema dessa lição. Primeira coisa é identificar a causa do problema. Descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do problema. E isso pode ser feito através da observação, reflexão, autoanálise, leitura bíblica. Porque quando a gente lê a Bíblia também fala conosco. E a Bíblia ela joga luz, né, para aquilo que está no nosso interior, muitas vezes, ou para as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que lá em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes e ela é apta para penetrar, dividir alma, espírito, juntas e medulas, e diz assim que é apta para discernir as intenções do coração. Ou seja, ela prescruta, ela joga luz, como o salmista lá diz, né? A palavra de Deus é luz e lâmpada. E quando ela ilumina o nosso interior, vem à tona, a gente descobre, é desvelado, né, através dessa luz, qual os reais problemas que nós temos, né? Então, vale a pena, também na leitura bíblica, a gente está fazendo essa análise. Também a gente pode identificar a causa do problema através de um aconselhamento. Pessoas podem nos ajudar ali com algumas perguntas, suscitar certas coisas, né, para a gente, né? E através desse aconselhamento a gente pode descobrir o que de fato nos preocupa. Davi, na sua oração lá no Salmo 139, ele pede de Deus que vasculhe o seu coração e que fizesse aflorar os males que ali estavam, né? No Salmo 119, no Salmo 139, versículo 23, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, Deus pode trazer esse auxílio e esse texto mostra para nós a importância de identificar a causa do problema, né? E aí nós vamos tem duas coisas quando a gente identifica a causa do problema. A primeira delas, que aí já resolve praticamente tudo, né? A primeira delas é que quando a gente vai buscar a causa desses problemas e questiona a causa do problema, a gente pode acabar descobrindo que elas não se sustentam, os nossos medos, preocupações ou ansiedade. Às vezes é algo superficial, é alguma coisa da nossa mente, só está na mente o problema. Ele não é um problema real, não é um problema que realmente nos ameaça. Só que para a gente, se ela está na nossa mente, se ela nos incomoda, ela é grande, ela nos aflige. Então a gente precisa fazer questionamentos para nós mesmos para saber se aquilo não está sendo só fruto da nossa mente. E se aquilo que a gente está se preocupando, de fato, não existe. Não é? Porque aí se a gente consegue, através do questionamento, identificando a causa do problema e descobrindo que é só mental e que realmente não tem nada nos ameaçando, e aí então ali a gente pode já começar a se sentir mais em paz. Agora, por outro lado, quando a gente identifica a causa do problema, vê que ele é real, descobre qual é a causa, aí fica bem mais fácil de ir para o passo seguinte e começar a resolver, né? E aí você pode ter recursos pessoais, espirituais para resolver esses problemas, se for algo dentro da sua alçada. Se não, considere buscar a ajuda de alguém, seja de Deus, principalmente, mas também de alguém, de uma pessoa, né? Todo crente deve ter o seu companheiro de jugo, que é uma expressão que Paulo usa, né? E são aquelas pessoas que, em momentos difíceis, né, nos ajudam em oração e aconselhamento. Pode ser um pastor, pode ser um pai, pode ser uma mãe, né? Ou, tanto pai e mãe biológico quanto pai e mãe espiritual também. Todo cristão tem aquela pessoa, né, que ela considera uma pessoa espiritual, sábia,
E aí buscar a ajuda dessa pessoa, conversar com ela. Só o ato de conversar com a pessoa já é terapêutico, já ajuda bastante. E todos nós precisamos desse apoio fraternal para tentar tratar o medo e a ansiedade. O próprio Paulo que muitas pessoas admiram muito pelas cartas que ele escreve, pela experiência missionária que ele teve, ele foi um grande apóstolo, mas até ele precisou de ajuda, precisou de apoio de pessoas que ele chama de, como eu já falei, companheiro de jugo. Essa referência está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler para você que diz o seguinte: E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Existiam duas mulheres lá na igreja de Filipe que estavam passando por uns problemas e isso estava também trazendo preocupação a Paulo, né? Então ele pede para que esse companheiro de jugo auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo está pedindo aqui a ajuda desse companheiro de jugo. Olha, me ajuda a resolver o problema, porque está me gerando preocupação. São duas mulheres que cooperam comigo na missão, juntamente com o Clemente e outros cooperadores, e esse conflito que elas estão vivendo está me incomodando, está me preocupando e pode ser um prejuízo para a causa missionária. E com essa preocupação e essa ansiedade que Paulo estava tendo a respeito disso, ele pede a ajuda. Então, a gente pode pedir a ajuda das pessoas. Agora, sobre essa questão de considerar pedir ajuda de alguém, dependendo do grau de ansiedade que você possa ter, às vezes uma ajuda profissional é indicada também. Por exemplo, existe grau de ansiedade que a gente consegue lidar, né? E amigos, companheiros, pessoas sábias podem nos ajudar, mas existe graus mais elevados de ansiedade que pode levar a transtornos. Aí tem transtorno do pânico, transtorno compulsivos, enfim, tem outros níveis de ansiedade que pode ser já uma patologia, pode ser uma doença mesmo. E aí você precisa de uma ajuda profissional, ou psicológica ou psiquiátrica, né? E aí esse profissional ele vai saber conduzir um tratamento mais efetivo para alguma coisa muito mais grave. Porque, de fato, nem sempre a gente consegue lidar com todos os problemas. Às vezes, aquele nosso amigo, aquele companheiro, né? Mesmo que ele faça todo o esforço com amor e carinho para nos ajudar, mas às vezes ele não tem os recursos, o conhecimento para causas de ansiedade mais extremas a nível de transtornos, né? Então, vale a pena a gente considerar essa questão, né? Ou está dentro do nível que eu posso resolver e que com ajuda eu posso lidar com a ansiedade? Glória a Deus. Não tem, né? Então melhor ir atrás de um profissional da área da saúde mental. Mas mesmo com a ajuda de um amigo, mesmo com a ajuda de um profissional, uma terceira proposta para lidar, né, como superar a ansiedade e os medos, é a gente confiar em Deus em oração, né? Eu citei aqui Paulo, né, que ele tem uns companheiros de jugo e ele pede socorro ao companheiro de jugo, mas ele coloca ali também uma espécie de que a oração é o melhor remédio à ansiedade e ao medo. Isso lá em Filipenses 4, ainda no versículo 6, olha o que ele diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, a ansiedade, ela pode também começar a ser tratada, né? E aqui a oração é mais um ingrediente, não é o único ingrediente, né? Como a gente falou anteriormente, né? Nós temos que considerar, buscar a ajuda de amigos, companheiros de jugo, né? E aí também, juntamente com isso, a oração. A oração, que é essa conversa com o Senhor, é esse derramar-se aos pés do nosso Senhor, confiar completamente nele, nos ajuda muito também a começar a tratar a oração. Foi em oração que muitos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor.
Josafá, que é a base do nosso texto inicial que nós lemos, buscou o Senhor e convocou o povo para orar com ele também, né? E através da oração ali ele já começou a ter uma certa segurança, confiando em Deus, e essa confiança começa a mobilizar a pessoa para fazer alguma coisa, né? Porque enquanto a gente está só ansioso, a gente às vezes não sabe o que fazer. Mas através da confiança em Deus, através da oração, a gente pode se levantar e começar a fazer alguma coisa, né? Jó, por exemplo, também orou muito durante a sua crise que ele viveu da sua enfermidade, e aquilo gerou até uma crise existencial, por isso que ele discute muito com os amigos, né? A causa do que estava acontecendo e tudo, porque ele teve crises existenciais. E foi a oração que ajudou ele. Ele foi crescendo tanto em confiança em Deus, que no final das suas provações ele declara: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso reanimou, né, o Jó a tal ponto de que nessa confiança ele foi curado pelo Senhor, e aí ele retoma a vida dele. Ele volta a ter filhos, volta a trabalhar e volta a ter bens, né? No final de Jó aparece lá dizendo que ele chegou a ter 7 vezes mais do que tinha antes em questão de bens. Por quê? Porque ele estava agora reanimado pela fé, né, pela confiança em Deus, trabalhou duramente e conseguiu conquistar muito mais do que tinha anteriormente, né? Os salmos estão permeados de pessoas que estavam em momento de ansiedade e buscam a Deus. Asaf, né, que é um dos salmistas, se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. Está registrado lá no Salmo 73, né? Então, a oração ajuda muito a gente acalmar o coração e depositar aquele medo, aquele que causa ansiedade aos pés do Senhor. Porque quando a gente confia no Senhor e deposita aos pés dele, a gente sente os pesos saindo dos nossos ombros, e aí a gente meio que transfere para Deus o problema para que ele nos ajude a resolver. Só que assim, a gente joga para Deus resolver o problema, só que Deus ele abençoa enquanto a gente também age, enquanto a gente também trabalha. E aí a quarta colocação que eu quero colocar para lidar com os problemas e ansiedades é a gente agir, né? A Bíblia nos encoraja à ação. Por exemplo, Israel acabou de sair do Egito, só que Faraó desistiu de liberar o povo. Aí ele vem com todo o seu exército, Faraó, atrás de volta dos israelenses, né, dos hebreus, para voltar para o Egito e continuar servindo lá, porque eles eram escravos no Egito e construíram aquelas coisas grandes lá do Egito, né? E aí o faraó com seu exército, eles estão atrás do povo, e o povo de Israel na frente tem um mar vermelho, ou seja, estão encurralados. Aí o povo começa a clamar a Deus, Moisés começa a clamar a Deus, e aí isso é bom, clamar a Deus é bom, orar a Deus é bom, como nós vimos no tópico anterior, mas aí Deus espera que a gente faça alguma coisa também. E aí, lá em Êxodo 14:15 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, eu é que vou abençoar. Vocês clamaram a mim, eu vou abençoar. Mas não é para ficar parado. Marchem. E aí, quando Moisés crava lá o cajado, né, na praia e manda o povo marchar, conforme o povo marcha, o mar se abre. Ou seja, Deus é quem fez o milagre, mas ele também nos ordena a agir. Por quê? Porque é melhor enfrentar e tentar vencer a ansiedade, mesmo que seja às vezes arriscado, como foi no caso de Israel, de morrer afogado, né? Mas é necessário enfrentar, do que viver num estado de tensão permanente. E embora seja familiar, às vezes essa questão é interessante porque certas preocupações que nós temos já são tão familiares, a gente já sabe conviver com elas, a gente nunca resolve, né? Mas mesmo sabendo conviver com essas preocupações e ansiedades de estimação, vamos usar essa expressão assim, ainda assim elas trazem grande sofrimento. Então nós precisamos admitir nossos temores,
e depois planejar o que fazer para enfrentar as situações que geram essa ansiedade. Como Israel foi ordenado, marchem, né? Tem um outro caso que eu quero ressaltar aqui, que era do profeta Elias. O profeta Elias, ele tinha acabado de vencer lá os 400 profetas de Baal, né? Naquela história que é uma história até hilária, né? Porque quando Elias desafia os profetas de Baal a clamarem, diz, grita mais aí, porque vai ver que o teu Deus está dormindo, né? Na verdade, não existe outro Deus além do nosso Deus, então Elias estava tirando só sarro, fazendo ironia com os profetas de Baal. E aí, depois que ele vence, né, aquela situação toda lá, ele ouve dizer que Acabe e a Jezabel, principalmente, que tinha um ódio enorme de Elias, está atrás dele para matá-lo. Aí ele foge, vai para uma caverna e ele fica com medo. E esse medo vai gerando ansiedade porque ele fica com receio de que seja achado e seja morto pelos soldados de Jezabel. Até que o Senhor vem falar com ele. E aí o Senhor procura saber o que está fazendo e diz, olha, Senhor, todos os teus profetas foram mortos, só eu sobrei. E apesar de ter feito aquilo tudo que eu fiz lá, no poder do teu nome, mas agora estou com medo. E aí é interessante a resposta que Deus dá para Elias. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 13. Diz o seguinte, eis que lhes veio uma voz e disse, que era a voz de Deus. Que fazes aqui, Elias? Ou seja, o medo de Elias era real. Era uma ameaça. Jezabel e os seus soldados estavam atrás de Elias para matá-lo. Né? Mas, diante daquela ameaça real e do medo que isso causava, o Senhor ainda diz para ele assim, o que tu faz aqui? O que o Senhor queria? Que ele agisse. Então, aí o Senhor ordena, vai e anuncia a Acabe isso, 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 isso. É interessante porque o Senhor estava com Elias, assim como o Senhor está conosco. Então, quando a gente deixa o medo paralisar, o Senhor também não age. Mas quando a gente confia no Senhor e age, aí o Senhor age por nosso intermédio, como Deus agiu por intermédio tanto de Moisés ali, no caso do Mar Vermelho, quanto através de Elias. Tanto que Elias, apesar de todas as ameaças, todo o ódio que Jezabel tinha, Elias nunca, né, Deus nunca permitiu que alguém tocasse em Elias. E Elias foi a segunda pessoa na humanidade que não experimentou a morte. Né? O texto diz que ele foi trasladado vivo aos céus, juntamente com Enoque, né, lá de Gênesis também. Então são os únicos dois que não experimentaram a morte, apesar de todas as ameaças que Elias estava sofrendo. Mas por isso que o Senhor, né, queria. O que tu faz aqui? Vai, age. Então, em algumas ocasiões, pode ser útil a gente pensar que a verdadeira coragem pressupõe a disposição de seguir em frente, né? Mesmo quando estamos ansiosos e com medo. Então, a gente identificou o problema, descobriu que ele é real e que precisa ser cuidado. Aí a gente busca ajuda de alguém, um companheiro de jugo, para ajudar nessa ansiedade. Se for uma ansiedade que a gente possa dar conta, né, juntamente com um companheiro, glória a Deus. Se não for, né, procura um profissional. Seja com um companheiro nos ajudando a lidar com a medo e a ansiedade, seja com um profissional, a gente também, né, busca a Deus, confia em Deus. E aí, nessa confiança em Deus, a gente, né, é encorajado a agir. E aí, quanto agimos, o Senhor opera em nós e faz com que a gente resolva aquilo que causou ansiedade. Agora, uma outra coisa que é importante falar é aquilo que Jesus ensinou aos discípulos lá em Mateus capítulo 6. Porque geralmente a ansiedade e os medos que nós temos são com coisas, ameaças futuras, de coisa que vai acontecer. Né? A gente fica com medos e inseguranças a respeito desse futuro. O Senhor nos recomenda a gente não se preocupar com o futuro. Porque essa preocupação gera ansiedade.
E como eu gosto sempre de dizer, preocupação é se ocupar antes de que o problema realmente exista, antes de que realmente a coisa aconteça. Então o Senhor diz assim: basta cada dia o seu mal. Então lide com as coisas de hoje, com o que você pode lidar hoje, porque a gente nunca pode lidar com coisa que ainda não aconteceu, com coisa futura. E dentro dessa proposta de a gente viver baseado na confiança no Senhor, em oração ao Senhor, né? Quando a gente lida com as coisas hoje, o amanhã o Senhor cuidará. É isso que Jesus ensina. Não fiquei ansioso com coisa alguma, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã o Senhor dará ordem das coisas. Então, essa confiança é crucialmente. Max Lucado, que é um autor muito best-seller, escreveu muitos livros e todos os livros vendem muito. Ele escreveu um livro sobre ansiedade e ele coloca de que, para nós cristãos principalmente, né, a ansiedade ela toma conta principalmente daqueles que não têm fé. Ele diz assim que a fé é crucial para dissipar a ansiedade do coração do cristão. Então, de fato, aplique ao coração fé. Fé é essa confiança completa no Senhor. Lembra lá do conceito de fé, lá de Hebreus 11, né? Que é a convicção de fatos que não se veem, mas que a gente espera. Né? É convicção. Então, nós temos que estar convictos de que nós somos do Senhor, de que o Senhor cuida de nós e que a cada dia nós vamos receber da sua graça para lidar com os problemas das vidas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Essa palavra de Jesus é para nos animar no meio das aflições, das adversidades, né? Confiar no Senhor, porque nós vamos vencer como Jesus também venceu. Jesus venceu com o auxílio do Senhor, nosso Deus, né? O Pai dele. Então nós podemos também confiar dessa forma. Para encerrar, né, concluindo, é possível ter paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e em nossos corações. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem. Né? O que determina a paz, por exemplo, dos discípulos que estavam no barco, né, quando aquele barco estava em tempestades, né, no meio da tempestade no mar da Galileia, né, a paz que determina o coração deles não era a ausência de tempestade lá fora, mas a presença de Jesus no lado de dentro do barco. Quando você vai lá para Mateus capítulo 8, versículo 23, você vê que o fato de Jesus estar no barco, isso é que pode trazer paz. Porque Jesus é que tem o poder de acalmar as tempestades e acalmar as coisas. Né? Paz não é ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste, quando a gente confia sempre nele. Então, que o Senhor esteja confortando e fortalecendo você, depositando fé no seu coração, para que você dissipe as ansiedades, as preocupações e os medos que te afligem. Confie no Senhor, como Paulo diz lá em Filipenses 4, né? Faça conhecida do Senhor todas as suas súplicas. E aí deposita aquela ansiedade, aquele medo aos pés dele, deixa lá com ele. E você segue em frente, em confiança e na força do Senhor sempre. Amém, queridos? Essa lição é sumamente importante, né? Para que a gente aprenda a lidar com esses conflitos da vida relacionados a medo e ansiedade. Espero que tenha sido bênção para você. Compartilhe com outras pessoas essa aula para que outros também possam aprender a lidar com seus problemas, com seus medos, com suas ansiedades, confiando sempre no Senhor. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.